Olá, amigos. A semana vai ser bastante agitada, apesar de ser uma semana pré-carnavalesca, pelo menos aqui na região Nordeste e em Pernambuco, quando quase tudo está praticamente parando por conta do carnaval. Mas a nível Brasil teremos divulgações de dados importantes, como por exemplo o IPCA e a ata do Copom. Lá fora deve ser uma semana mais calma, com poucos indicadores econômicos. E para você que me acompanha e quer contratar uma palestra para a sua empresa ou para a sua instituição, entre em contato para a gente poder estar falando sobre os cenários econômicos aqui no Brasil, setorialmente também, como que as políticas econômicas impactam cada setor da indústria, do comércio, do setor de serviços e do agronegócio brasileiro. Basta mandar uma mensagem e a gente vai poder ver como é que está a questão de calendário, valores, para podermos dar uma palestra na sua empresa ou instituição. Entre em contato. Mas então, vamos começar. A segunda-feira promete trazer informações importantes pelo Banco Central. Vamos ter o balanço de transações correntes do Brasil com o resto do mundo, onde a expectativa é de uma queda de 7,5 bilhões de dólares, e também o investimento estrangeiro direto aqui no país. Esse número caiu bastante no ano passado, apesar do Brasil estar sempre dentre os países que mais recebem investimento estrangeiro direto no mundo, que é muito importante para a economia brasileira, já que é um investimento que entra diretamente no capital das empresas, ou constituindo empresas, ou como participação em empresas, um investimento de longo prazo, né, que faz com que a economia cresça mais. O Brasil sempre, nos últimos anos, foi um grande receptor, mas no ano passado caiu bastante. E esse ano vale a pena a gente já acompanhar, a partir de janeiro, como que isto está se comportando. Além disso, teremos já na terça-feira a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa ata ela é importante porque na semana passada tivemos uma queda da Selic de 50 pontos base e é preciso a gente entender como que o Comitê de Política Monetária está se comportando com relação às próximas reuniões, né, desse mesmo comitê. Se o ritmo de queda da Selic vai se manter nesse mesmo padrão, como já saiu no breve comentário da semana passada, ou se há alguma outra informação importante que pode alterar esse ritmo, talvez acelerando o ritmo de queda. No mesmo dia vai ser divulgado o IGPDI pela FGV. E também teremos na quarta-feira outro dado bastante importante. A relação dívida-PIB, né, do Brasil vai ser divulgado pelo Banco Central num relatório sobre a política fiscal brasileira. Isso para o mês de dezembro, né, e com relação ao ano como um todo. Então é muito importante porque ao longo de 2023 o déficit fiscal ele foi se acumulando, crescendo muito para um patamar muito alto, né, o segundo maior depois daquele de 2020, da pandemia, e isso implica diretamente no aumento do endividamento na sua relação com o PIB. Né? Cada vez mais essa relação vem aumentando ao longo de 2023 e deve encerrar muito próximo dos 80%, que é muito preocupante para um país que oferece muito risco, né, como o Brasil. Na quarta-feira também saem as vendas do varejo pelo IBGE, onde há a expectativa de uma alta de 0,9%, né, na passagem do mês, isso para dezembro. A balança comercial vai ser divulgada também pelo MDIC, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, através da sua Secretaria de Comércio Exterior, com expectativa de saldo positivo de 7,1 bilhões de dólares. E esse dado está sendo muito esperado porque a gente tem uma preocupação importante. O agronegócio é o grande responsável pelo saldo positivo de 2023 e também para o início do ano. Tá? Então, há uma expectativa porque muitos analistas estão prevendo uma quebra de safra, uma redução de safra esse ano, o que pode impactar nas exportações. E esse dado de janeiro vai ser então muito esperado por conta disso. Mas ainda na quarta-feira, a venda de veículos pela Anfávia, que também é um dado bastante importante, mas que influencia muito mais no mercado doméstico, com a indústria automobilística. Na quinta-feira, sim, aí sai o tão esperado IPCA para o mês de janeiro. A expectativa é de uma elevação de 0,32%,
na passagem mensal e no acumulado de 12 meses, que vá para 4,4%. Vale lembrar que a partir de 2024, a meta de inflação ela é menor do que 2023. Ela passou de 3,25% para 3%, com uma banda máxima de mais 1,5 ponto percentual, indo para 4,5%. Então, ficando em 4,4% no acumulado 12 meses, estaria dentro da meta. Mas, claro, esse é o primeiro mês do ano e a gente tem que acompanhar como que a inflação vai se comportar ao longo desse ano. Na sexta-feira, sai o volume de serviços para o mês de dezembro, a ser divulgado pelo IBGE. A expectativa é de um crescimento de 1,2% na passagem mensal. E esse é o último dado, né, que o IBGE divulga para que depois possa divulgar o PIB do trimestre e, consequentemente, o PIB do ano de 2023 como um todo. Então, fica aí uma expectativa desses dados importantes, porque eles vão influenciar na divulgação do PIB do quarto trimestre. O setor de serviços, eu sempre lembro que ele representa mais de 70% do PIB. Então, se ele tem um crescimento no mês de dezembro, isso influencia de forma bastante positiva o trimestre como um todo. No campo político, como o Congresso ainda está em recesso, vão ficar ainda algumas discussões sobre a MP 1202, que reverte as isenções fiscais para a folha de pagamento. Essa é uma grande discussão ainda acontecendo. A nova etapa da reforma tributária, que vai incluir a renda com faixas de isenções até 5 salários mínimos, novas faixas de cobranças sobre dividendos, isso tudo ainda está em discussão. Também os vetos do presidente ao orçamento, principalmente das medidas parlamentares, né, como que isso vai impactar. E o debate ainda sobre contingenciamento de gastos, que o governo federal também está fazendo, né, em cima do orçamento. Por último, os balanços de empresas importantes aqui no Brasil vão tomar bastante o cenário aí nessa semana. Bancos, os principais bancos vão estar divulgando seus resultados, a TIM vai estar divulgando, a Neo Energia, a Klabin e diversas outras empresas. E como eu disse, no cenário internacional ele está um pouco mais calmo essa semana. Na segunda-feira teremos a divulgação do PMI, do índice PMI composto de janeiro, né, e também o índice de serviços também para o mês de janeiro, isso na segunda-feira lá nos Estados Unidos. Na quarta-feira, na Alemanha, a produção industrial será divulgada, né, e na China, o IPC, né, o índice de preço ao consumidor da China para o mês de janeiro. Há uma expectativa importante porque a China hoje está sendo a grande responsável por uma deflação mundial por conta da redução, né, do seu ritmo de crescimento. Como está crescendo menos, está impactando os preços de forma negativa e os preços no mundo como um todo estão reduzindo o seu ritmo de inflação. Também a China vai divulgar suas reservas internacionais e o seu estoque, né, de empréstimos e crédito agregado. Tudo isso na quarta-feira. E lá nos Estados Unidos continua também a divulgação do balanço de empresas importantes, como a Disney, a PayPal e o Spotify. Então são dados importantes aí de empresas relevantes, né, do mercado americano que vão ser divulgados ao longo dessa semana. Então é isso. Espero que tenham gostado e se inscrevam no canal para que toda semana vocês possam ficar sabendo do que vai acontecer de antemão, né, assistindo aqui o meu vídeo, né, da Semana Econômica. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.